Paz a todos! Estamos aqui no canal A Rota da Teologia, um canal desenvolvido para as aulas, para os pronúncios, para os enunciados, para os diálogos e para aquele momento de dialogicidade, de reflexão dentro da teologia e de todas as disciplinas que dialogam com ela. Hoje nós vamos, por exemplo, estar falando de Martin Heidegger. Martin Heidegger, esse influente filósofo, esse influente, vamos dizer assim, até teólogo, que trabalha na área da comunicação, na área da hermenêutica e na área também do ser, o contato do ser com não só com o seu universo, com o seu ambiente, com o seu público, mas também com o seu pensamento, com o seu desenvolvimento e com os seus procedimentos. Vamos falar de Martin Heidegger, um filósofo alemão que nasce em 1889, tá? E ele vai estar se formando, vamos dizer assim, vai nascer na Alemanha, claro, né? Na região denominada Floresta Negra, e ele vai estar se formando como noviço a partir após, né? Estar formando-se na escola básica. Então ele vai estar ingressando em um seminário e vai estudar a teologia, vai estudar a escolástica como vamos dizer assim, um tomista, ou seja, um seguidor da teologia e da proposta filosófica de Tomás de Aquino, certo? Ou da ordem de Tomás de Aquino, e ele vai se tornar, as suas concepções filosóficas, elas vão estar muito influenciadas por Sócrates, por Platão, não é? E por Aristóteles. Então, nós podemos dizer que Sócrates, Platão e Aristóteles são os mentores filosóficos de Martin Heidegger. Martin Heidegger também vai ser vamos dizer assim, vai ter um sentido influenciador, não é? Vai ter um certo vamos assim, desenvolvimento dentro das filosofias de Kierkegaard, de Nietzsche e de Tyndall, tá? Então ele vai também, vamos dizer assim, ser um filósofo influente e que vai ter uma certa, vamos dizer assim, orientação, norteação, influência de alguns filósofos que nortearam o século XIX e o século XX, como no caso de Kierkegaard, tá? No caso aí de Tyndall, também no caso de Nietzsche, tá? Nós vamos também ver que ele trabalha muito com a fenomenologia, ele vai ter vamos dizer assim, uma influência direta do seu mestre na fenomenologia, que vai ser o Edward Husserl, tá? Então Husserl vai ser aquele que vai mentorear no aspecto da fenomenologia o Martin Heidegger, e o Martin Heidegger também vai influenciar a filosofia de Jean-Paul Sartre, tá? Que é o francês Jean-Paul Sartre, e também vai pairar a sua atuação filosófica em conferências, em escritos, em postulagens, em debates e embates, tá? E, claro, num grande movimento fenomenológico internacional, tendo em vista que ele seria aí um dos representantes, né, de maior vulto da fenomenologia, tá? Quando ele lança um dos livros que eu considero um célebre das suas obras, que é justamente este aqui, ó, sobre a essência da linguagem, ele vai tratar a linguagem como um processo de comunicação. E ele vai até utilizar o termo logos, ele vai partir inclusive da interpretação do termo logos, postulando o termo logos como um termo de razão, como um termo sobre a razão. E aí ele vai dizer o seguinte, ó, logos, razão, linguagem. Então ele relaciona logos à linguagem, dizendo o seguinte: a linguagem, palavra, a razão humana não é uma razão de instinto, mas é uma razão de linguagem, de comunicação, de humanidade, de humanos, tá? É uma linguagem como determinação essencial do ser, do objeto da filosofia, do desdobramento do homem como sujeito, como pressuposição da verdadeira filosofia da linguagem. Então, ele vai relacionar o logos, nesse quesito,
como uma pressuposição da filosofia da linguagem a partir da comunicação da linguagem, da racionalização do ser e da produção do seu pensamento, pensamento esse que vai ser norteado, desenvolvido a partir da sua comunicação, que vai resultar, claro, no seu processo de linguagem, de comunicação. E então é outra questão também importante a nós colocarmos aqui e dentro desse contexto de linguagem, de comunicação, de fenomenologia, é que a filosofia da linguagem, também considerada como filosofia da palavra, é uma filosofia sobremaneira, sobretudo com o pensamento próprio da história. A partir do quê? A partir do próprio ser. Como esse ser é composto, como esse ser é compreendido, como esse ser é manifestado, como esse ser se comunica, visualiza, gesticula, percebe, interage dentro do ambiente em que está inserido. Tá? Então, a origem de todo o processo de pensamento, de linguagem, da racionalidade e da aferição analítica que Heidegger vai empreender sobre o termo logos, ele vai colocar assim no aspecto histórico: o surgimento, tá? O desenvolvimento, a partida, a possibilidade da essência e a essência enquanto ideia, tá? O fundamento da essência, o salto para dentro de si, a sua introspecção, tá? O homo faber, a faber linguagem, ou o faber linguae, não é? E o homem que não trabalha na linguagem, ele não a cultiva, ele não a permite ser essência, de ser a sua representatividade e identificação enquanto ser. Tá? Então ele propõe, ele defende muito a questão da essência da linguagem, dizendo inclusive que a linguagem é como algo que está implícito no ser e que expõe a essência do ser. Tá? E aí ele vai dizer, ó, em conformidade com a filosofia da linguagem, a filosofia da arte, da religião e da técnica e da história, elas meditam sobre a linguagem. Tá? Então a linguagem é o que temos em mente. A linguagem é a nossa habilidade, a linguagem é a nossa peça constitutiva, a linguagem é o nosso falado, a linguagem é a nossa retórica, a linguagem é o nosso letrado, a nossa forma de escrever, a linguagem é a nossa ciência, a linguagem é a nossa prognosticadora de todas as ciências que nós estudamos para aperfeiçoamento dessa comunicação, a saber, as filologias, as estilísticas, a estética, a métrica, a filosofia da cultura, a filologia da expressão, a filologia biológica, a popular, a etnográfica, a psicologia, a fonética, a estética da arte, a poética. Então toda a linguagem vai estar inserido no processo do falado, do ser comunicado, da aparência do novo, né? Da aparência do próximo, da aparência da verbalização. Essa verbalização que vai se tornar também o texto, a escrita, que vai postular o pensamento, a proposta, o sentido da pesquisa. E com isso vem a pronúncia, vem o ruído, vem a intenção, vem o intencionato, vem a palavra, vem a verbalização, vem a comunicação, vem a pronúncia. Então ele vai desenvolvendo todo esse jogo para apresentar, com esse jogo de palavras, o que vem a ser a comunicação, o que vem a ser a linguagem neste ser, o que o ser, enquanto ser pensante, tem em mente sobre a sua comunicação, sobre a sua linguagem, sobre a sua vivência, sobre a sua intervenção, interferência nesta sociedade e nesse contexto. E aí ele vai colocar algo muito importante sobre a disposição da linguagem, dizendo que ela é um projeto representante do interior, ela tem um limite metafísico, e porque ela tem um limite espacial, ela tem um limite também com 3 indicações, a princípio o ser, a palavra e as indicações do ser, tá? Que são as comunicações, as relações, as sociabilizações, não é?
Então ele começa a questionar, a propor com as seguintes inquirições: quem é o homem? Qual é o suporte da sua linguagem? Em que ele é decisivo? Aonde ele empreende essa decisão, esse olhar para a linguagem, para a sua comunicação, né? E aí depois ele vai colocar uma função importante no homem como o ouvir, que ele considera como o auscultar, o notar e o perceber, sendo a unidade originária da linguagem. E a palavra sendo a sentença, ele vai colocar o timbre, o som e a sensorialização como algo fenomênico, mas que expressa o sentido da linguagem do ser. Tá? E essa linguagem, ela está dentro do sentido da comunicação, do diálogo, da linguagem exterior, dos esteios, até de um desenvolvimento, de uma atratividade. Então ela significa uma contraposição, ela significa uma união, ela significa a marca atuante de uma verbalização, ela significa a pronúncia, a contribuição, a consideração, a reflexividade, né? E outra coisa que ele coloca interessante é o sensório comum, que ele vai conceder a seguinte interpretação: só é tocada por diversos aspectos do ser, que são o seu espaço como sensório dei, né? E o sensório também, não só o sensório dei, mas o sensório comum, o senso comum, o seu contato, a sua visualização e verbalização oriunda da tradição, do seu contexto popular. O auscultar, que é o comunicante desse sensório, é o comunicante desse contato. Tá? Então esse auscultar, dar-se conta de uma essência, e essa essência é um fundamento mais originário, não difundido na sensorialidade e na compreensão, na forma sensorial, e na que vai resultar e vai projetar na forma da compreensão do ser. E essa compreensão, ela é meramente remetida dentro da volta, dentro do sentido da força positiva fundamental. Então o homem é um ser sensorial, um ser que sente, um ser que percebe, um ser que se manifesta, um ser que interage, um ser que tem sentimentos, um ser que tem imagens, signos, não é? Esses signos eu digo que são justamente, como ele aqui indica, os gestos, os pensamentos, as expressões, as postulações, tá? E não só isso, mas também os símbolos, né? E que é muito importante assim, dentro do contexto da linguagem, tá? Então, enquanto ser, esse ser, e aí ele vai já seguir no âmbito platonista, ele vai dizer, no agrupamento cristão, esse ser, ele vai ter a questão da causa-prima, do creatio, como ele é criado, como que foi criado, qual foi o sentido criativo deste ser, tá? E aí também tem aí enquanto ser, vem o vazen, que é justamente a questão da sua criação, da sua formação, da sua interação e surgimento e desenvolvimento. Tem também a questão da objetualidade, como ele se insere no contexto do ser relacionado com a sua objetualidade, a seu contato com os objetos, seu contato com o mundo à sua volta. E aí ele entra num contexto hegeliano, dizendo que essa é uma ideia absoluta de realidade, tá? De suspensão da contradição, da não possibilitação. Tá? E aí ele entra lá e vai, vamos assim, transitar e sair de Hegel e vai a Nietzsche e vai dizer, e esse é o valor, é a condição da elevação de vida, é a configuração da vontade do poder. E essa vontade do poder expressa aí nos seus mecanismos de moral, de manifestação social, de luta e embasamento social a partir da posição em que ele empreende como ser, como pessoa, como comunicação, como linguagem. Aí a sua essência é uma essência que nós podemos ser precedente, tá? Enquanto ente, é uma essência vigente enquanto ser, e é uma essência transitiva enquanto verdade.
e aí ela tem o sentido que ela vai oferecer uma enticidade, ela vai oferecer um aspecto vingente, ela vai propor um sentido representante a partir do precedente como enticidade, ela vai se lançar numa modificação da essência do homem, do ser, ela vai olhar para o ser enquanto verdade, enquanto vigência, e a partir do real ela vai propor a possibilitação condicionante da coisa, simplesmente no aspecto do ente, do determinante, do retorno, do diálogo, do convívio, do salto para dentro, do salto para o exterior, que vai estar inserido no processo da comunicação, no confronto dos embates, que vai resultar nas ideias e vai resultar nos projetos e vai resultar nas comunicações, tá? No confronto do embate metafísico, social, dentro da própria história deste ser. E aí ele vai acrescentar aqui algo muito significante dentro desse livro, que é justamente a produção da linguagem. Como que essa linguagem é produzida? Do experimento à produção da linguagem. E ele vai dizer o seguinte: o que poderia se experimentar se pudéssemos demorar-nos habitando junto ao surgimento da linguagem? A pergunta, e aí vem a resposta. Isso e apenas isso que nos anteriormente interrogamos, questionamos, e podemos interrogar de acordo com o posicionamento fundamental e histórico. Portanto, talvez nada sobre a essência da linguagem. Esse experimento, como demonstração positiva, ele observa, ele procede, ele enuncia o processo factual da invenção, o ponto de partida da flexão. Então, portanto, a interpretação gramatical da linguagem, da língua, ela vem partindo de trás para frente, do enunciado até o pronunciado, né? O que significa esse ponto de partida e sua determinação? Isso é a produção e o produto a partir do ser criado, a partir da ação criativa de Deus, né? Enquanto causa-prima ou primeira causas, né? Causa que contém o efeito, causa essa que contém os resultados enquanto efeito, né? O dizer e o ouvir está muito relacionado ao som, ao silêncio, ao timbre, à verbalização e à vocabilização, né? O som vocal. Também a questão do propiciador, ele vai colocar algo como timbre, como fenda, como disputa, como silêncio, estando implícito também no processo da formação da linguagem. O ouvir está dentro do contexto de vir a formar o pensamento que vai resultar na linguagem. E esse ouvir vai construir o ser na sua interioridade, na sua expansão e na sua tonância vamos dizer assim, até de humor, de emudecimento, de desenvolvimento, de contato, de dialogicidade, de solidão, de pluralidade, de convívio, de expansão. Todas essas questões sensoriais, sentimentais estão inseridas no contexto fenomenológico da linguagem para Martin Heidegger. E Martin Heidegger também vai colocar algo muito interessante, que a sensorialidade ela está relacionada com a reflexividade. E esse ouvir, a partir do ouvido e do tom, ele vai permitir a percepção. E essa percepção vai construir a interioridade do ser. E essa interioridade vai ser expressada na sua linguagem, na sua comunicação. Tá? Então, o ouvir, a linguagem, o soar e o toar são questões decisivas para o fenômeno da linguagem, da comunicação, dentro da órbita de pensamento e da defesa que abraça Martin Heidegger sobre a comunicação, sobre a interpretação do ser. E aí Martin Heidegger vai dizer que interpretar não é só interpretar a linguagem, é interpretar o ser em sua própria essência. Interpretar não é só interpretar o pensamento,
e o que ele está pronunciando, mas é interpretar ele enquanto um todo, enquanto uma construção de pensamento, enquanto um ser que está em processo de aferição, em processo de contato, de comunicação, de diálogo, de embate e debate para a construção de ideias, de formação de opiniões, e aí surge a interpretação como um processo que é analítico, mas também é construtivo a partir da auscultação do interior e do exterior do ser, a partir do que ele escreve, do que ele produz, do que ele fala, que o intérprete vai ter a responsabilidade de interpretar. Então esse vai ser o sentido hermenêutico que Martin Heidegger empreende dentro do seu método fenomenológico de interpretação. Então essa é uma proposta e esse é um momento para nós conhecermos um pouco mais de Martin Heidegger dentro da fenomenologia empreendida para a comunicação, a linguagem e o contato do ser com o seu universo e com o universo inserido em que ele dialoga, em que ele convive, em que ele processa a sua participação e a sua exposição enquanto ser, e a partir da linguagem que é a sua essência identificadora, que demonstra no âmbito metafísico quem ele é e como ele está no seu interior e exterior. Era isso que tínhamos para hoje, falando um pouco sobre Martin Heidegger.